Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Chaiane Carrareto e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento. Se eu perguntasse para você quem é você, provavelmente você me diria alguma dessas informações, ou talvez todas elas. O seu nome, a sua idade, a sua profissão, quem são seus pais, com quem você é casado, aonde você mora, o que você gosta de comer, talvez a sua cor preferida, seria mais ou menos assim. Eu vou me apresentar. Meu nome é Chaiane, eu tenho 36 anos, eu sou esposa da Edmar, a mãe do Pedro. Eu moro em Cariacica, no Espírito Santo, amo comer macarrão e a minha cor preferida é azul. Só que o problema é que todas essas características não são você, mas quem você se tornou devido a todas as transformações que o ambiente aonde você cresceu, aonde você se desenvolveu, formaram você. Mas existe uma essência, algo seu, propriamente seu, que não tem a ver com aquilo que você recebeu dos seus pais, com aquilo que você recebeu dos ambientes por onde você passou. Pode ser a sua escola, os seus colegas, professores, pais, família. Nada disso interfere nesta parte que de fato é você. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os temperamentos e por que ele faz parte de algo que verdadeiramente é você. Quando eu falo que o seu nome, a sua idade, ou aquilo que você gosta de comer, a sua cor preferida tem a ver com o lugar aonde você cresceu ou com todas as interferências que você sofreu durante a sua infância, é porque provavelmente, se você tivesse crescido em um outro lugar, com uma outra família, em um outro país, provavelmente você teria outros gostos. Talvez o seu nome não seria esse, talvez o seu nome poderia ser um nome mais árabe, ou um nome mais italiano, francês. Talvez o seu prato preferido não fosse macarrão, fosse, um outro tipo de prato, né, que tem a ver com o país onde você está e talvez a cor que você gostasse não seja azul, fosse vermelho ou amarelo, tivesse muito a ver com o lugar onde você está. Mas com certeza o seu temperamento seria exatamente o mesmo. Quando nós estamos falando sobre temperamento, nós estamos falando de uma parte que tem a ver apenas com aquilo que de fato nós somos. Eu geralmente falo que o temperamento, ele é o nosso tempero, ele é algo especial que Deus colocou na gente. Então, quando nós estamos falando sobre temperamento, nós estamos falando sobre um conjunto de características, um conjunto de comportamentos que é nato. E a gente nasceu de fato assim. E se você é cristã, se você acredita em Deus, você precisa acreditar que Deus criou você com algum tipo de temperamento. Ele escolheu se você seria calma, se você seria um pouco mais estressada, se você seria uma pessoa que reage rápido ou uma pessoa que reage devagar, uma pessoa que recebe uma informação ou uma resposta e você fica ali digerindo essa informação, ou uma pessoa que não liga muito para isso, não está nem aí, passou aquele momento e tá tudo bem. Todas essas características comportamentais, Deus já havia colocado dentro de você antes mesmo de você nascer. Se você é uma pessoa cristã, você precisa acreditar, em primeiro lugar, que nós não somos um corpo que habita uma alma, mas nós somos uma alma que habita um corpo. Essa alma, ela é eterna, ela já existia em Deus, ela veio parar aqui neste corpo e um dia ela vai voltar para o lugar de onde ela veio. Então nós estamos aqui com essa característica, com este comportamento que Deus nos deu antes mesmo de nascer. E essas características particulares é quem de fato é você. Talvez existam algumas características que você traz desde a sua infância completamente diferentes do seu pai e da sua mãe, justamente porque o seu temperamento, ele não tem nada a ver com o DNA do seu pai e da sua mãe, mas tem a ver com um DNA eterno, com aquilo que Deus colocou dentro de você.
Sim, características do seu pai e da sua mãe serão incrementadas aí a sua personalidade ao longo da sua vida e muitas vezes você vai fazer algumas coisas que são exatamente aquilo que o seu pai ou a sua mãe faziam. Por causa da repetição de padrões de comportamento. Mas quando nós estamos falando sobre temperamento, nós estamos falando sobre algo que é particularmente nosso, sobre algo que nós nascemos com ele. Algumas vezes a gente se sente um peixe fora d'água, porque a gente não consegue enxergar nos nossos pais essas características, e a gente fica se perguntando por que que a gente é de determinada forma e os nossos pais são de outra. Ou por que que você não se parece tanto ali com o seu núcleo familiar, por que que você age de outra forma? É por causa do seu temperamento. Quando você conhece o seu temperamento, você começa a entender por que que você age de determinada forma. Isso porque cada temperamento, ele tem as suas características particulares. Por exemplo, o sanguíneo ele tende a ser uma pessoa que valoriza muito as relações pessoais, enquanto o colérico ele é uma pessoa mais apegada em fazer do que nas relações em si. O melancólico e o colérico são pessoas que retêm muito os sentimentos, no sentido de ficar ali digerindo se alguma coisa está machucando, se alguma coisa doeu, está doendo. Porém, o colérico ele tem uma tendência muito mais vingativa, no sentido de: "Eu não vou esquecer o que você fez comigo", enquanto o melancólico, ele tem uma tendência a sofrer, a sentir, no sentido de pensar assim: "Poxa, por que que o fulano fez isso comigo?". E muitas vezes se culpa, olhando para si mesmo e pensando: "Será que eu fiz alguma coisa para merecer isso?". Então, quando você conhece o seu temperamento, você tem a oportunidade de entender melhor quem é você, por que você tem determinados comportamentos, por que você age de determinada forma. Mas é preciso conhecer o seu temperamento para entender quais são as suas forças e quais são as suas fraquezas. Talvez você está dando muita ênfase à sua fraqueza e pensando: "Ah, eu sou colérico, eu sou uma pessoa muito grossa, eu sou uma pessoa mal educada. Ah, eu sou melancólico, eu sou muito sentimental e isso é um problema para mim". Quando na verdade você deveria mitigar as suas fraquezas e aumentar as suas forças. Observar aquilo que você tem de melhor, tendo conhecimento do seu temperamento e fortalecendo essa força, fortalecendo essa qualidade, entende? Quando você tem este conhecimento, é como se uma porta se abrisse, é como se você compreendesse de fato por que Deus te criou, por que você é desse jeito, por que você está nesse lugar e você é colérico, é sanguíneo, é fleumático ou é melancólico. Essa compreensão vai te abrir os olhos para dentro, para si mesmo, para dentro de si mesma, para você entender quem você é. Se você tem um pouco de dificuldade de compreender você mesma, de compreender alguns comportamentos, de compreender algumas ações, fica por aqui, que nós vamos falar muito mais aí sobre temperamento, sobre comportamento, sobre autoconhecimento aqui neste canal. Hoje foi só uma pincelada para você entender que, na verdade, você não é bem quem você pensa que é. Provavelmente tudo aquilo que você diz que é apenas quem você se tornou. Agora, depois deste vídeo, eu te pergunto novamente: quem é você? Um super beijo, a gente se vê por aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau.